Boa noite, amigos e amigas desta página, todos que estão sintonizando neste momento, neste canal do YouTube. A página do Divulgação Select, na qual todas as quartas-feiras, neste horário, estamos sempre fazendo uma reflexão sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. E estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos sobre o capítulo 117, intitulado Terra Proveitosa. Um capítulo bem interessante. Recomendo a todos ler com calma depois e aprofundar as reflexões. Aqui vamos iniciar essas reflexões. Mas é bom que você leia, que você analise, a partir do que você escutou, que você faça a sua leitura, que você torne essa sua capacidade terra proveitosa, que você faça todo o processamento do entendimento, da compreensão e que construa seu ponto de vista seguro, firme, você edificando a partir da sua ação, de como você consegue alcançar, tirando dúvidas com pessoas capacitadas para isto, procurando pesquisar, enriquecendo o conteúdo e alcançando uma ideia concreta sobre o assunto. Você vai estar fazendo o estudo do tema, você vai estar fazendo um aprofundamento do tema. E isto vai, mais adiante, surtir efeito, vai produzir, vai despertar o surgimento de uma árvore, a árvore do conhecimento, que darão frutos, frutos da sabedoria, processada por você mesmo. É esse o grande objetivo da doutrina espírita. É esse o grande objetivo do espiritismo. Não é fazer o outro devoto de qualquer forma a partir do que é dito. É fazer com que, a partir do que é dito, o outro, aquele que escuta, possa processar todo aquele conhecimento, aprofundar o entendimento, aprofundar mais ainda a compreensão, ter uma visão equilibrada do assunto e o principal, consciente do que aquilo trata. Então, é a nossa grande meta. E hoje nós temos esse assunto, terra proveitosa, o proveito da terra, terra proveitosa. É o nosso assunto hoje.
Já promete, né? Só o título. Mas o livro, o capítulo 117, começa se referindo a Paulo. É uma passagem de Paulo onde ele coloca a terra que recebe durante tempos e tempos a chuva, a terra que recebe também o sol, mas ele destaca a chuva que encharca essa terra e a terra é exatamente o instrumento que vai proporcionar o brotar das sementes, o crescer das árvores, o surgir dos alimentos, que vai alimentar os homens, os seres humanos. Essa é a citação resumida de Paulo. Por outro lado, Emmanuel também faz uma reflexão bem interessante em cima disto aí. Emmanuel, ele coloca no comentário dele o coração do homem, o coração do ser humano, como a terra, que Paulo citou, e coloca as bênçãos de Deus como as chuvas, e de forma constante, as chuvas que caem sobre o solo. Aí ele mostra como se processa isto. Como essa terra será proveitosa, como essa terra será fértil. Então, a posição de Emmanuel é de aprofundamento. Emmanuel escutou Paulo, entendeu, compreendeu, pensando, analisando o assunto e aprofundou o conhecimento, trazendo exatamente este parâmetro: coração humano e chuvas de bênçãos. Então aí já temos muito que refletir, né? Muito mesmo. E pensar nos dias atuais. Como somos agraciados constantemente com as bênçãos de Deus. Constantemente. Ele não para de abençoar todos os seus filhos. Da mesma forma. E se ele abençoa todos da mesma forma, e existem diferenças de procedimento, de produção, de colheita, de qualidade, de evolução, é porque estas diferenças estão no próprio homem, está na qualidade da terra, está no procedimento que é dado a esta terra, ou seja, a qualidade do coração.
o procedimento que é dado ao coração, o tratamento que é dado ao coração. Reflita. Exatamente aí onde começam as grandes diferenças. Porque as bênçãos estão sempre vindo, Deus está sempre abençoando os filhos. Há algo mais belo que a natureza, e o quanto a natureza traz de positivo para a vida humana na Terra, praticamente tudo dela provém. É uma bênção divina. Mas como o ser humano tem agido em relação à natureza? Como alguns têm reagido em relação à natureza? Ou seja, como esta bênção tem sido recebida? Qual o tratamento que tem sido dado a estas bênçãos naturais? Danificamos, nos excedemos, prejudicamos, usufruímos demasiadamente, invertemos processos, queimamos a floresta, o que vai nos tirar um pouco do ar, sujamos as águas dos rios e dos oceanos, e depois vamos reclamar da falta de água no planeta. E tantas outras agressões. Aí é onde está o problema. Deus está abençoando o tempo todo. Deus está mandando bênçãos que fertilizam. Mas essas bênçãos não estão sendo utilizadas no solo do coração. Do coração do ser humano. A maioria não está utilizando bem isto aí. E reclama, reclama até de Deus. Alguns até que dizem que Deus está esquecendo do planeta Terra. Não, ele não está esquecendo. Nós é que não estamos lembrando dos ensinamentos de Jesus com relação à natureza. Nós que não estamos lembrando das leis divinas, nós que não estamos lembrando de preservar o meio em que vivemos, de preservar o nosso próprio corpo, de valorizar tudo aquilo que Deus abençoou e colocou como forma de preservação e desenvolvimento da vida dos seres vivos. E entre esses seres vivos está o ser pensante, o humano. Estamos nós. A falha está acontecendo aí. Os excessos e os descasos estão prejudicando aí. Essa terra proveitosa, ela será fértil quando proveitoso também for o pensamento, a ação, a vontade.
São ingredientes que tornam, juntamente com as bênçãos de Deus, tornam essa terra bem cuidada, proveitosa. Cada um tem consigo essa terra dentro de si, o coração. Se pararmos para pensar, olhando agora o aspecto individual, o quanto recebemos de bênçãos por dia é incalculável. Tantas coisas acontecem, não só como prejuízo, mas como lucro. Para melhor dizer, tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo vem como bênção. Até a dor e o sofrimento. É que não paramos para pensar constantemente e analisar o nosso próprio processo evolutivo. Quantas coisas boas que vivenciamos hoje começou exatamente em momentos de dor e de sofrimento. Aqueles momentos que não sabíamos o que fazer, mas que de repente começamos a entender, a perceber, a compreender, a se transformar, a mudar, a melhorar, a dizer isto não acontece mais. Eu falhei neste ponto eu não falho mais. E a gente começa a evoluir, a melhorar, e vem exatamente daqueles momentos de dor e sofrimento, que a gente soube transformar em algo fértil. Aquela dor e aquele sofrimento foi bênção lançada na terra proveitosa que temos dentro da gente. Aquela dor e aquele sofrimento que não foi castigo de Deus, foi consequência das nossas atitudes, mas que Deus colocou suas bênçãos, abrindo os nossos olhos e o nosso entendimento, a ponto de conseguirmos perceber onde estava a grande questão, onde estava o foco de todo o problema. E conseguimos detectar, cultivar, não para o aspecto da negatividade, mas para o aspecto da transformação em positividade. E aí energizar, transformar, fertilizar a terra, tornar a terra que poderia ficar seca, infértil, transformar essa terra em algo fértil, proveitoso. E aí a gente consegue mudar e ter lucros. Mas às vezes não conseguimos fazer estes balanços das nossas vidas. O corre-corre é tanto que a gente esquece de fazer um balanço, fazer uma análise
de como chegamos até agora. O agora, já que eu falei, muitas vezes podemos estar pensando neste momento também na dor e no sofrimento, porque nós só conseguimos visualizar mais estes aspectos negativos. Mas é também um momento abençoado por Deus. Se parares, olhares, se fizeres um balanço e olhar em tua volta o que está acontecendo com outros, vai sentir que sois abençoado. É bênção. É bênção que não está sendo aproveitada. É bênção que não está sendo bem utilizada. Porque a dor e o sofrimento vêm por consequência das nossas falhas e erros. Mas quando Deus lança sobre nós bênçãos, é para que possamos desenvolver a nossa capacidade de entendimento e perceber a origem de tudo aquilo. E a gente vai encontrar. De alguma forma a gente vai encontrar. E veremos que não é castigo de Deus, pelo contrário. Deus não nos quer chorando, nem lamentando, nem reclamando, nem buscando meios violentos de reação ou de ação. Deus nos quer sorrindo, servindo, trabalhando, interagindo, interatividade de amor, amor imenso, amor sem fronteiras, amor incondicional. E se Deus quer isto de cada ser e Ele lança sobre cada um bênçãos, precisamos aproveitar as energias destas bênçãos divinas e reorganizar todo o processo de utilização da terra, coração, do nosso interior. Estas bênçãos são fertilizantes naturais, que à medida que vamos processando, entendendo, perseverando, quando esta terra se transformar, quando conseguirmos alcançar o equilíbrio para uma plantação de amor, de paz, de tranquilidade e começarmos pouco a pouco, gradativamente, a colher tudo isto, vamos perceber e reconhecer o quanto foi importante alguns tropeços da vida, o quanto foi importante as dores e os sofrimentos. Até para que a gente pudesse conhecer melhor Deus e estar mais próximo dele.
Mas isso é um processo interior. Isso é gradativo. E isso precisa acontecer a partir da conscientização de si mesmo. Conhecer a si mesmo, conhecer a terra proveitosa que temos dentro da gente, conhecer a essência que temos conosco. Essa essência que, quando fomos criados, simples e ignorantes, o Pai, misericordiosamente e com todo o seu amor incondicional, colocou esse dispositivo ali, na nossa essência. Por isto somos essência divina. Mas essa essência só pode fluir a partir da vontade e da ação daquele que a tem no coração. Quem vai despertar essa essência do bem somos nós mesmos. Enquanto não fizermos isto, veremos tudo com os olhos da lamentação, da dor, do castigo, do Deus que não lembra de nós, do Deus que pune. Vamos estar sempre reclamando, mas Deus, por que tudo isto comigo? Mas no momento que a gente descobre, neste conhecer a si mesmo, que a gente descobre todos esses valores que temos dentro de nós, então tudo muda de sentido. Porque vamos conhecer bem o que é a nossa terra, o que temos dentro de nós. Vamos nos conhecer bem e vamos tornar essa terra proveitosa. Não é do dia para a noite, é passo a passo, é gradativo. Um passo de cada vez. Mas vamos sentir que as bênçãos de Deus caem sobre nós o tempo todo, nas pequenas coisas, nos sorrisos sinceros que são dados em torno de nós, no olhar amigo que é dirigido com alegria para nós, em tantas outras formas simples do dia a dia, que antes não parávamos para observar, mas que com a mudança vamos começar a perceber. E não só perceber, vamos começar a captar essas energias. Vamos começar a captar estes fertilizantes que vai alcançar o nosso ânimo, que vai alcançar a nossa vontade, que vai alcançar o nosso pensamento, que vai agir sobre todo o nosso organismo, que vai despertar a essência que está lá, guardada, desde a nossa criação. E essa essência despertando, vamos começar a ver coisas positivas, aspectos positivos em todos aqueles momentos negativos que venhamos a viver. Estaremos sempre vendo o lado bom das coisas. Porque é exatamente do lado bom das coisas que vamos extrair as boas energias que vão combater a negatividade, que vai fertilizar a nossa terra,
que vai fazer brotar a semente do amor, que vai fazer surgir árvores frutíferas, com frutas de sabores diferentes, mas doces, nutritivas. E aí vamos conhecer o quanto a nossa terra íntima é proveitosa. O quanto as chuvas de bênção é importante para o nosso coração, para essa terra proveitosa. Porque vamos estar o tempo todo num constante processo de evolução. Quando demoramos a perceber, a descobrir essa fertilidade de desenvolvimento, de paz, de amor que existe dentro da gente, quando demoramos, paramos. Não perdemos a terra, não. Essa terra vai ficar parada no ponto ao que chegou. Ela não se torna improdutiva. Ela pode ressecar, mas um dia ela será enxertada, molhada, qualificada pelas bênçãos que caem constantemente sobre ela e que não estamos sabendo aproveitar. Essa terra pode demorar a produzir as árvores frutíferas, mas um dia vai conseguir. O momento pode ser uma parada, é uma parada, paralisação, mas jamais voltaremos a ser o que era antes. Estas chuvas de bênçãos são tão importantes. Se pararmos para pensar nisto que eu disse, não voltaremos a ser o que éramos antes. Porque estas chuvas de bênção conservam a gente naquele ponto que a gente conseguiu chegar. O melhor que a gente conseguiu chegar. Mas as chuvas não param. A gente para. Muitas vezes o nosso processo de evoluir. Mas Deus não para de enviar chuvas de bênçãos o tempo todo para cada um dos seus filhos. A ponto de, quando despertamos e percebemos todo esse processo, conseguimos reaproveitar, utilizar as bênçãos que chegam e ainda aproveitar muitas daquelas que caíram, ficaram ali paradas, porque não sabíamos o que fazer com aquilo, mas quando despertamos para o bem e começamos a utilizar, aí, novamente, voltamos a utilizar, a fertilizar todo esse contexto. A fertilizar a terra íntima, o nosso coração, tornando uma terra proveitosa, uma terra de amor, de união, uma terra de frutas saborosas, amor, união, interatividade, fraternidade, solidariedade, respeito, inclusão,
Tudo isto transformamos pouco a pouco, passo a passo, caminhando sempre, transformamos tudo isto num lindo e qualificado pomar. E aí a nossa caminhada se transforma. Não para. Cada vez melhor, porque esse pomar precisa crescer. Esse pomar precisa ter desenvolvimento evolutivo. Esse pomar precisa servir a muitos. Esse pomar precisa saciar a fome de muitos, alimentar os que estão famintos. E isto também de forma gradativa, porque estes que estão nesta necessidade agora são exatamente aqueles similares, semelhantes ao momento que a gente viveu, aquele momento que a gente viveu antes. Quando conseguirmos alcançar o momento do pomar, é preciso lembrar daqueles momentos que vivemos antes, que não sabíamos cuidar nem sequer das bênçãos que Deus enviava, quanto mais das sementes. E conseguimos receber as bênçãos, cuidar das sementes, fertilizar o solo, tornar a terra proveitosa, plantar, participar do desenvolvimento, colher e replantar, desenvolver cada vez mais. Desenvolvimento. Processo de evolução. A terra cada vez mais fértil. Então, meus amigos, essa é uma linha de reflexão do capítulo 117, Terra Proveitosa, do livro Caminho, Verdade e Vida. Autoria de Emmanuel. Leia a reflexão de Emmanuel. Escutou esta, leia a de Emmanuel, leia este capítulo no livro Caminho, Verdade e Vida, que começou a partir de uma reflexão de Paulo de Tarso. Emmanuel deu desenvolvimento, e a partir da de Emmanuel eu estou fazendo esta minha linha de reflexão. A de Paulo não foi a única, fertilizou, a de Emmanuel, que fertilizou a minha, e estas podem fertilizar a tua, que pode fertilizar a de outros mais adiante. Vamos, a partir deste processo, transformar nossas terras em terras proveitosas. Vamos buscar cada vez mais entender, compreender, equilibrar, conscientizar, aproveitar essa essência divina que temos dentro de nós, fertilizando e caminhando sempre de forma equilibrada na direção de Deus. Agradeço a todos vocês a atenção nesta quarta-feira. Estamos agora chegando à nossa conclusão dos trabalhos. Então, para ajudar neste processo de fertilização,
vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer a Deus por todos os momentos de bênçãos a cada segundo que Ele tem derramado sobre cada um de nós. E pedirmos a Deus de coração aberto que possamos cada vez mais sentir, captar estas vibrações, receber no solo do nosso coração, buscar dar a elas a devida utilização. Fazer com que elas fertilizem as sementes das virtudes e do bem que temos dentro de nós. Estas sementes plantarmos com amor e passo a passo acompanhar o seu desenvolvimento. Do momento que despertar, do momento que surgir a flor, até chegar ao momento do fruto. E a colheita do fruto, lembrar, não é para mim, é para aqueles que estão a precisar em volta de mim. Lembrando que alimentando daquela colheita, daquele alimento, daquele fruto, alimentando o outro que está tão carente como eu estava antes, eu estarei alimentando muito mais a mim, porque estarei sabendo aproveitar a bênção de Deus, mas também estarei ajudando aquele outro a entrar no mesmo processo de evolução e conscientização, e assim caminharmos todos, vendo estes pomares crescer, interagindo, caminhando todos em direção de Deus, a angelitude. Muita paz para todos que me ouviram até agora. Um abraço fluídico, fraterno, desse amigo aqui, José Cordeiro, para cada um de vocês. Muita paz, fiquem com Deus, boa noite, durmam bem.